Pan News em Revista. 10 horas e 45 minutos, a gente vai conversar agora com o advogado Rafael Mota Reis sobre a questão dos planos Collor, Bresser, Verão. Bom dia, Rafael, muito obrigada por sua participação aqui no Pan News em Revista. Bom dia, Carlos Soraya, todos da equipe da Rádio Jovem Pan e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Rafael, aqui no Ceará são 304 ações de gente tentando reaver as poupanças, né? Que perderam nessa época aí de plano Bresser, Verão, Collor 1. Bem maior. São milhares de cearenses que estão com algum processo jurídico, alguma pendência ainda tramitando na justiça, tentando reaver os prejuízos que tiveram decorrência dos planos econômicos na poupança. Pois era sobre isso que eu ia te perguntar, né? Mas muita gente acabou não entrando e deixando para lá porque achava que, de acordo com a nossa justiça, como a gente conhece, aí são 30 anos e as pessoas ainda estão tentando reaver esse dinheiro. Gente que não entrou na justiça também não vai mais ter direito a ter de volta esse dinheiro? Bom, Carla, ainda há não é um consenso ainda no meio jurídico a possibilidade de os poupadores que foram lesados, que ainda não entraram, de poderem entrar e reaver seus valores. Fato é, aqui no estado do Ceará, aproximadamente 300 desses poupadores são os poupadores que ingressaram com a ação ordinária, ou seja, logo lá atrás, no começo, ainda quando estava vigente o período prescricional, para entrar com as ações de cobrança, né? Mas, além disso, diversas entidades de defesa dos poupadores em todo o Brasil ingressaram com as chamadas ações civis públicas, que são ações que defendem esses direitos coletivos, né, de uma forma geral. E, dentre esses casos, por exemplo, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, ingressou com uma ação civil pública pelo Estado em Brasília contra o Banco do Brasil em razão do chamado Plano Verão, né? Essa decisão, por exemplo, ela teve seu período de execução, onde qualquer poupador, em toda a abrangência nacional, poderia ingressar com uma ação, uma liquidação ou cumprimento de sentença diretamente na justiça e tentar reaver seus prejuízos. E aí a pendência jurídica que se tem hoje, essa discussão que ainda se faz hoje, é se seria prescrito ou não esse direito, né? Para uma corrente dos doutrinadores e dos juízes, alguma parcela dos magistrados, ele entende que esse direito teria sido prescrito de executar em outubro de 2014, então teria sido um prazo de 5 anos contado da sentença na ação civil pública, né? Para uma outra parcela dos juristas, na qual eu me filio, por exemplo, ainda não terminou esse prazo prescricional. O prazo prescricional terminaria esse ano em razão de uma medida cautelar de protesto que foi ingressada pela Promotoria de Direitos dos Consumidores em Brasília, logo após antes do período do prazo prescricional, em 2018, lá em Brasília. Então, temos ainda um pouco dessa controvérsia. Há alguns julgados no STJ que entendem que ainda seria possível ingressar com essas ações até 2019, o ano que nós estamos, mas há alguns juízes que ainda não entendem nesse sentido. Não é um assunto pacificado, mas ainda depende de julgamento na justiça. Eu vou te fazer uma pergunta em relação a pessoas que, como eu, na época, eram menores de idade. Por exemplo, meu pai tinha a conta dele e era comum você abrir uma conta poupança para os filhos. Eu, na época, era menor de idade. Meu pai, depois que teve essa questão aí, entrou na justiça para receber os direitos dele. Mas não entrou para receber a poupança, né, que ele depositava para mim. Eu ainda posso recorrer a isso ou não? Já está passado e eu tenho que dar como perdido? É exatamente isso que eu quero dizer. É uma questão ainda que não foi pacificada. O direito está lá para ser discutido, né? Vai depender muito de qual seria a época em que teria sido ingresso à sua poupança, a qual plano econômico efetivamente ela se refere e em qual banco. Aí eu sugiro a cada poupador que tenha tido poupanças nessa época dos planos econômicos que entre em contato com o seu advogado, que possa ter um esclarecimento melhor sobre o assunto. Agora, essas pessoas, né, qual a expectativa que elas podem ter em relação ao recebimento desse dinheiro, né? Ainda é possível que o governo conteste, reconteste e aí se arraste por ainda muitos anos? Bom, naturalmente a gente sabe que a justiça, infelizmente, não tem atendido, sobretudo aqui no Ceará, com a presteza que lhe é devida, né? E eu costumo dizer que justiça lerda é injustiça de fato. Infelizmente, sim,
as medidas protelatórias que os bancos utilizam para empurrar isso para frente é um rosário quase sem número, sem fim de medidas que eles utilizam, né? Mas, de fato, vamos passar para o ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, sobretudo nesses que ingressaram com os cumprimentos de sentença contra o Banco do Brasil, a grande maioria deles já está em fase de recebimento dos valores. Os valores já têm sido depositados, ou já houve uma ordem judicial em que houve a penhora dos valores diretamente do banco, e que os valores estão lá sendo reajustados, para que, quando finalmente o juiz possa entender pela expedição de alvará para o levantamento. Há uma expectativa de quando isso pode acontecer? Bom, com a retomada do processo vai depender naturalmente de cada juiz. Em alguns casos a gente vê várias que essa confecção do alvará, que a expedição é rápida, coisa de 7 dias, 15 dias. Em outros casos a gente sabe que há uma morosidade maior por ausência de juízes, ausência de pessoal, de servidores suficientes para cumprir todos esses expedientes. E em outros casos a gente sabe ainda que há sempre aquela dúvida do magistrado se pode realmente voltar ao processo ou não pode, e daí nós estamos, inclusive, planejando fazer uma força-tarefa junto ao Tribunal de Justiça para tentar fazer com que seja expedido um ofício circular para toda a magistratura cearense no interior do Estado, informando sobre a atual situação desses processos. Rafael, e as pessoas que tinham contas em bancos, que, por exemplo, me lembrei daquele antigo comercial, faliu, né? Muitos bancos faliram, né, com toda essa nossa economia aí cheia de altos e baixos. Essas pessoas vão perder os seus direitos? Mais uma vez, eu recomendo que procure um advogado. Em algum desses casos, por exemplo, tem um caso que é emblemático do banco Nossa Caixa, nosso banco, que é um banco lá de São Paulo, que, por exemplo, ele foi comprado pelo Banco do Brasil. E, à época, havia uma ação tramitando contra a Nossa Caixa, nosso banco, e, naturalmente, esses passivos que o banco tinha, esse passivo judicial, foi todo transferido para o Banco do Brasil. Nesse caso, especificamente, os poupadores, que eram da Nossa Caixa, nosso banco, todos estão conseguindo reaver seus valores junto ao comprador Banco do Brasil, né? Por exemplo, aqui no Ceará nós tivemos o BEC, que foi comprado pelo Bradesco. E aí, naturalmente, o advogado tem que consultar também se ainda há possibilidade de entrar, se houve o ingresso da medida contra o BEC à época, se é o momento agora de já fazer a habilitação do Banco Bradesco, se já foi feito. Enfim, cada caso tem que ser analisado com sua particularidade. Se alguém tiver alguma dúvida e não tiver mais condições de buscar um advogado, qual a recomendação que você faz? Por exemplo, a defensoria pode ajudar em casos como esse, mesmo que a pessoa não tenha recursos, ou não é questão que a defensoria possa resolver? Pode sim, a defensoria pode patrocinar causas nesse sentido, quando a pessoa interessada em se mostrar desprovida de recursos, que puder pagar advogado, ela pode sim se dirigir à defensoria, mas também é conhecido que em todo o nosso mercado jurídico dispomos de várias clínicas jurídicas e advogados jurídicos que podem prestar esse serviço direcionado a essa parcela da população que não dispõe de tantos recursos assim. Ok. Mais alguma recomendação que a gente tenha esquecido, Rafael? Aos poupadores aí que deixaram passar tanto tempo e não buscaram seus direitos? Eu recomendo e reitero mais uma vez a todos os poupadores que se sentiram lesados à época que procurem seus advogados, né? Em alguns casos, como você mesmo já explicou, Soraya, acontece por ser a coisa de um bom tempo atrás, há cerca de 30 anos atrás, muitos desses poupadores, inclusive, já chegaram a falecer, né? Isso não significa também que o direito perdeu. Os herdeiros podem entrar na justiça para tentar reaver esses valores, né? E eu sugiro que procure sempre seu advogado, um advogado de sua confiança, que entenda da matéria e que possa cuidar o melhor possível dos seus interesses. Ok, Rafael, nós estamos conversando com o Rafael, perdão, com o Rafael, enganchou aqui, Rafael, a garganta, uma hora dessa, já falando o dia todo. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação aí. Opa! Eu que agradeço. Obrigado a todos da equipe da Jovem Pan. Um bom dia. Um bom dia para você e aí boa sorte com esses e outros processos que possam chegar aí às suas mãos.